Oi, caros alunos, tudo bem? Aqui é o professor Regis. A gente só vai dar uma olhadinha a mais na função cosseno, num probleminha aqui, para vocês entenderem melhor as características da função, tá? Então vamos para o problema. Encontre o domínio contra domínio, a imagem e o período de f de x igual ao cosseno de x sobre 2. Você separa, então. Aqui, na verdade, a gente tem a função cosseno, é como se ela tivesse sido multiplicada por 1 meio ou dividida por 2. Então vamos lembrar, domínio. Domínio é o quê? São os valores que x pode pegar. Imagem. Imagem são os valores. Então, por exemplo, você tem vamos supor que x é igual a zero. Qual o valor você vai ter para a função no ponto zero? E período, lembrem-se que as funções são periódicas. E a função seno e cosseno. Então, em qual período que eles começam a se repetir? Vamos dar uma olhadinha, então. Como que a gente resolve isso daqui? Primeira coisa que a gente vai fazer, gente, a gente vai dar uma olhadinha qual valor a função ocupa nesses pontos, tá? Escolhi alguns aqui, 0, 45, 60. No ponto 0, então. 0 graus ou 0 π. É 1. Mas na função cosseno de x dividido por 2, é 1 meio. E em π sobre 4? Lembre-se sempre, π é igual a 180 graus. Então, 180 dividido por 4 é essa mesma coisa que 45 graus, tá? Então, eu assumo o valor de raiz de 2 sobre 2. Ou, nesse caso, raiz de 2 sobre 4. Vamos pular aqui, ó. Aqui no valor π, 180 graus ou π. Ela é menos 1 e aqui ela vai para menos 1 meio. Vocês separaram que tem um padrão aqui, gente? Qual que é a coisa mais visível? Aqui está variando a imagem, tá? Então, para o mesmo valor de x, ela está variando a imagem. O que ela está acontecendo? Ela sempre está sendo dividida por 2. Ó. 1 para 1 meio, raiz de 2 sobre 2, para raiz de 2 sobre 4, menos 1 para menos 1 meio, e assim por diante, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui. O professor tem aqui só um pouquinho. Isso. Aqui, o professor já deixou feito. Vamos primeiro olhar. Ó, o gráfico da função cosseno que vocês já conheceram. Vocês já viram na aula anterior, na verdade vocês já tinham visto e só relembraram. E olha, o gráfico de raiz de cosseno de x sobre 2. Vocês separam exatamente o que a gente tinha visto. Olha só, vocês separem que como a imagem foi dividida por 2, é como se ela tivesse diminuído aqui exatamente no eixo y. Tá? Então é isso que vai acontecer com a função. E você repare nas outras características. Olha aqui, ó. Daqui, vamos supor, até aqui. Reparem, continua a mesma distância, não continua? Então, gente, o período então mudou? Não, né? Ela está com a mesma base de repetição. Vou colocar aqui de baixo, ó. Então, se separe, a única modificação que ocorreu na função, outra coisa, mudou o domínio da função? Não, porque ela continua valendo pelos mesmos valores. Então, vamos voltar lá para a gente conseguir responder a questão, então. Ó. Então, o que a gente vai ter? Ó? A gente tem aqui os valores. Qual que vai ser o domínio, então? Vai continuar sendo o mesmo, vai ser os reais. Ela está para todos os valores dos reais. A função existe. O contradomínio, que é o conjunto de chegada, também. É os números reais. Mas qual que é a diferença? Vocês lembram qual que era a imagem, ou seja, os valores possíveis que a função podia assumir? Era de menos 1 a 1. Só que agora, como a gente viu, esse parâmetro ele só fez que houvesse mudança na imagem e nos valores do eixo y. É como se ficasse, digamos assim, menor. Tá? O período continuou o mesmo. Tá certo, gente? Então, assim, a gente está conhecendo um pouquinho mais. Vocês já tinham visto como a função
cosseno se comporta quando, por exemplo, tem um parâmetro multiplicando ela, e vocês viram o que acontece com a função cosseno, tá? Por hoje é só, então, tá? Tchau, tchau.